Nutri é uma consultoria nutricional focada no atendimento de pacientes vegetarianos, veganos e nutrição esportiva, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho, bem rapidamente, sobre os açúcares, né? E a compulsão por doces. No consultório eu atendo muito paciente que está na transição do processo para se tornar vegetariano, né? E a dificuldade que eu percebo é a dificuldade de cortar os doces. Por quê? Porque no primeiro início a pessoa fala, eu vou virar vegetariano, então eu vou ter que comer mais carboidrato, mais açúcares, né? Não sei o que comer, não sei onde encontrar as proteínas e vai lá atacar nos açúcares, né? Primeiro, a gente tem que entender que a fonte de proteína mais importante na alimentação vegetariana e vegana são as leguminosas, soja, feijão, grão de bico, ervilha, lentilha e assim por diante, mas eu preciso procurar um profissional habilitado para me ajudar nessa transição, para que eu não acabe transformando essa minha opção, esse meu desejo de me tornar vegetariano num problema, né? Porque muitas vezes o paciente ou ele fica sobrepeso, né, ou chegando até às vezes a obesidade, ou às vezes até desnutrido, emagrecendo muito nesse processo, nessa transição. Aí a gente escuta um monte de gente falando da família, dos amigos, tá vendo? O vegetariano não faz bem para a saúde, tá vendo? Você engordou, você emagreceu muito, o vegetariano não traz saúde. Não, gente, o que não traz saúde é desinformação, né? Informação é poder, empodera a gente e a gente consegue descobrir uma alimentação mais saudável. Eu sempre falo que quando a gente entra para o mundo do vegetarianismo, a alimentação, em vez de se restringir, ela se abre, né? Ela aumenta nosso conhecimento. A gente descobre na alimentação um universo riquíssimo, um universo cheio de produtos, de alimentos e de outras formas de se alimentar, de se relacionar com comida, né? Mas a gente tem um problema sério, que é o consumo de açúcares, né? Principalmente os açúcares refinados. O açúcar, ele é um produto da cana, né? E o açúcar branco, na verdade, nesse processo de branqueamento, ele tem ele tem mais de 80% de calorias vazias. O que é isso? Calorias que o corpo não vai aproveitar absolutamente para nada, né? O nutriente, ele tem calorias, mas nessas calorias eu tenho produtos indispensáveis para o meu desenvolvimento nutricional e para o meu corpo, para a saúde dele. O açúcar branco, ele não traz nenhum benefício para o nosso corpo, porque no processo de branqueamento ele perde uma quantidade imensa de minerais. Então ele é um alimento assim muito pobre de nutrientes, muito pobre para nutrir o nosso corpo, né? Infelizmente a indústria alimentícia ela vai enchendo os produtos, mesmo os produtos salgados, por exemplo, o shoyu que a gente come, é um shoyu que tem uma quantidade de açúcar absurdo e a gente muitas vezes não sabe, né? Então ela vai transformando os alimentos para que a gente fique viciado nos sabores, né? Então a gente tem que primeiro assim, ler rótulos, saber o que tá lá, conhecer aquele alimento para ver se aquilo é bom para mim. Então assim, açúcar branco eu preciso evitar o máximo que eu puder. Para criança também, né? A criança não tem nenhuma restrição de alimentação, mas também por que eu vou ter que encher essa criança de açúcar, né? Eu posso começar a formação do paladar dessa criança de uma forma mais eficiente, mais natural, mais saudável. O açúcar mascavo. O açúcar mascavo, ele também é um produto da cana, mas ele não passou por aquele processo de branqueamento, né? Então ele ainda mantém uma quantidade de minerais muito interessante. Então ele é uma boa forma de você, principalmente para criança, de você utilizar, você que não tem problema de sobrepeso, você que não tem problema com diabetes, né? Que não está querendo emagrecer, é um nutriente interessante para adoçar os meus alimentos, mas sempre com parcimônia, sempre entendendo que a quantidade é muito importante na hora da preparação dos meus alimentos, né?
E a partir daí eu tenho uma série de outros produtos que a indústria farmacêutica, e a indústria alimentícia criou. A gente tem alguns adoçantes naturais, né? A estévia é uma planta, ela tem um poder de adoçar muito interessante, né? Como o xilitol também, ele é muito interessante para os diabéticos, porque ele tem um índice glicêmico bem baixo, então dá para o diabético, para quem está querendo fazer uma redução de consumo calórico, também é um alimento interessante, né, de utilizar, né? Cíntia, e os adoçantes, os aspartames, a sucralose, o que você acha? Eu, particularmente na minha vida, dia a dia, eu não uso e nem oriento meus pacientes a utilizarem. Nem um paciente diabético que não pode comer açúcar eu utilizo. Por quê? Eu estou cheio de uma química, né, que vai me mantendo naquele paladar doce. Então eu prefiro que meu paciente adoce, se ele não tem nenhuma restrição, com o açúcar mascavo, ou com o xilitol, ou com a estévia, né, que tem um sabor mais marcante, não é todo mundo que consegue aceitar, do que utilizar os adoçantes artificiais, né? Eu acho que a gente pode encontrar formas mais interessantes de adoçar. Por exemplo, eu posso usar as frutas secas, as frutas passas para adoçar. Quando eu desidrato uma fruta, eu retiro toda a água dela e aumento a concentração de frutose, deixando esse alimento mais doce, mais açucarado. Mas também eu tenho que pensar na quantidade e para quem está utilizando esse alimento, né? Não é, mas é fruta, é saudável. Fruta é saudável, a gente não precisa tirar da alimentação, mas eu preciso entender que hora, que momento, que paciente, que cliente que pode utilizar aquela fruta passa, por exemplo, para adoçar alguma coisa ou para comer nos intervalos, porque eu preciso muito daquela vontade de comer doce, né? Então, eu sempre falo, vá procurar informação a respeito, né? Muitas vezes o seu problema de consumo de açúcar está muito ligado às questões psicológicas, às questões afetivas, que fazem com que eu procure o sabor doce para preencher meus espaços vazios, para trazer memórias afetivas da minha infância, que remetem àquele docinho que a avó fazia no final de semana, a mamadeira com achocolatado que a mãe dava à noite para a gente dormir e a gente carrega aquele aconchego, aquela memória afetiva. Então, antes da gente retirar qualquer alimento do nosso dia a dia, a gente precisa fazer de uma forma que ele não vai nos causar muito mais prejuízo do que benefício, né? A restrição absoluta de um nutriente pode me causar mais para frente compulsão. Então eu resolvo tirar o açúcar da minha alimentação e daqui 3, 4 meses cair de boca em 3, 4 caixas de chocolate ou tomar 1 litro inteiro de refrigerante, se de repente o refrigerante é meu problema com açúcar, tá? Então, procura um profissional para te ajudar. Muitas vezes tu também precisa, nesse processo de mudança de estilo de vida, de alimentação, mudar o paladar, também procurar ajuda de alguém para melhorar a sua relação com a comida. Então, uma terapia, um psicólogo, uma meditação, alguma forma que te ajude a fazer com que você encontre quais são as suas dificuldades, porque problemas todo mundo tem, né? Então é importante a gente entender qual é o nosso para a gente buscar ajuda, né? É isso, pessoal. Obrigada, vai lá no nosso canal, assina ele, manda dúvida, manda dificuldade, entra no nosso blog, entra no nosso site e a gente está aí para te ajudar. Beijão e até a próxima. Que linda! Ficou bom?